A história começa quando o Senhor Demônio convoca seus 4 gloriosos generais de elite do seu exército. O primeiro a ser convocado é Alandra, a Inferno, o segundo é Gnome, o Bastião, o terceiro é Silid, o Arquimago das Tempestades, e o quarto é alguém que o Senhor Demônio declara que fará parte da força e convicção de seu exército. É seu recém-escolhido general de elite, que o ajudará a conquistar o mundo. Ele é uma alma convocada de outro mundo, que terá um controle poderoso sobre os mares. O Senhor Demônio termina de convocar seu general de elite e anuncia a chegada de Donugo, o gestor dos mares. Um rápido flashback mostra que Daniki se considerava apenas um funcionário insignificante. Ele estava cheio de esperança quando começou seu primeiro emprego, mas tudo isso rapidamente foi para o fundo do poço. Daisuke começou a perceber que seus colegas estavam sendo promovidos enquanto todo o seu trabalho passava despercebido. Um dia, isso piorou ainda mais quando lhe deram ordens para se transferir para o exterior. Todos os seus colegas zombaram dele, pois ele foi enviado para o que é considerado um cemitério para perdedores. Daisuke tentou permanecer positivo, mas logo descobriu que a usina onde foi enviado era uma bagunça e os superiores não se importavam. Havia escassez de equipamentos e mão de obra, mas seu chefe lhe disse que não podiam gastar mais dinheiro. Daisuke perdeu vários de seus trabalhadores, mas sempre acreditou que poderia fazer as coisas funcionarem, então continuou a trabalhar duro. Os desafios estavam desgastando sua vida, mas, eventualmente, as coisas melhoraram e os trabalhadores voltaram. Todo seu esforço finalmente estava valendo a pena, pois o sucesso da usina estava começando a disparar. Mas Donozi ficou horrorizado ao ouvir que ele estava sendo transferido para outro país novamente. Ele se questionou sobre o que estava fazendo tudo isso, mas foi nesse momento que sua vida terminou de forma abrupta. Voltando ao presente, Donizi fica em pânico ao perceber que agora está em outro mundo. Ele fica chocado ao descobrir que alguém conhece seu nome, e o Senhor Demônio revela que Danuk é um dos generais de elite de seu exército. Agora, ele é o grande gestor dos mares. O Senhor Demônio possui todo o histórico profissional de Donazi e ficou muito impressionado com isso. Ele viu como Danuk conseguiu reconstruir a usina em falência e decidiu que ele seria digno do exército do Senhor Demônio. Claro que Danuk está confuso e apavorado, pois entrar para o exército do Senhor Demônio não é um caminho de carreira que ele jamais considerou. Em vez de subir na escada corporativa, isso é mais como cair dela completamente. O Senhor Demônio percebe sua hesitação e revela todos os grandes benefícios que vêm com ser um de seus 4 generais. Donazuki receberá uma compensação e autoridade equivalentes aos gerentes de departamento de seu antigo mundo. Ele poderá escolher seus subordinados e até terá seu próprio escritório. Os benefícios são, sem dúvida, incríveis, e Donazuki realmente não tem motivos para reclamar. O Senhor Demônio até oferece enviá-lo de volta para seu antigo mundo, se ele recusar. Donazuki fica pensativo sobre como foi maltratado em seu antigo emprego e diz que não era valorizado pelo seu chefe. Ele nunca conseguiu atender às expectativas deles, e aqueles que não conseguiam contribuir para a organização eram considerados lixo. Por causa disso, Tazuki passou a se ver como lixo, então ele diz ao o Senhor Demônio que ele não é digno do exército do Senhor Demônio. Danuki continua a se menosprezar, mas o Senhor Demônio não aceita isso. Ele chama os antigos chefes de Danuki de tolos e diz que tolos só valorizam o que veem, sem prestar atenção ao trabalho feito nos bastidores. O Senhor Demônio, por outro lado, viu o trabalho de Donizi e acredita que pode extrair todo o potencial do funcionário. Ele afirma que não cabe a Danuki determinar se é ou não inútil, nem a seus antigos chefes. O Senhor Demônio diz que é ele quem tomará essa decisão, porque é ele quem precisa de Danuki. Ele então explica que o funcionário tem 2 opções: ter sua vida arruinada trabalhando para tolos ou servir ao Senhor Demônio e almejar grandes coisas. Donazuki não sabe o que dizer, mas é interrompido por Alandra, que levanta uma objeção, pois não consegue ver como um humano fraco poderá servir como um dos 4 generais de elite. Os outros também se opõem, e Donazuki concorda com eles. O Senhor Demônio demonstra sua grande liderança ao levar em consideração as objeções deles, e Danuki fica chocado quando o Senhor Demônio decide testá-lo. Danuki tenta desesperadamente explicar que não tem poderes, mas os outros estão empolgados com a ideia. Alandra ouviu que humanos de outros mundos possuem poderes especiais e quer ver isso. Ela ataca Danuki com seu golpe mais mortal, e ele percebe que sua morte é inevitável. Felizmente para ele, o Senhor Demônio impede a Garota do Fogo, que, furiosa, quer saber por que foi parada.
O Senhor Demônio revela que Danuki apenas desmaiou de choque. Está bem claro que ele é apenas um humano comum, e o Senhor Demônio explica que Danuki não possui nenhum poder. Isso faz com que os outros se oponham ainda mais, já que um humano incompetente nunca será aceito em um exército cheio de monstros poderosos. Há uma luta pelo poder entre demônios e meio-humanos no exército, e Danuki seria devorado vivo. Noomi culpa os demônios pela disputa pelo poder, mas o velho Mandra responsabiliza os meio-humanos. Há uma clara tensão entre as fileiras, mas é exatamente por isso que o Senhor Demônio quer que Danuki se junte a eles. Ele não deseja Danuki por seus poderes, ele o quer por sua engenhosidade. Nesse momento, Danuki recupera a consciência, ainda pensando em como o chute de Alandra o destruirá em pedaços. O Senhor Demônio diz que Danuki não precisa se preocupar, ele não o quer por nenhuma habilidade física e lhe dará um exame adequado. Isso ainda é bastante aterrorizante, pois Danuki percebe que se trata de um exame de entrada de outro mundo. O Senhor Demônio entra em detalhes e explica que seu exército está tentando fazer pactos com várias tribos ao redor de suas terras. Infelizmente, as negociações com uma tribo em particular não estão indo muito bem. É por isso que o exame de Danuki será fazer um pacto bem-sucedido com a tribo Minotauro. Com as grandes habilidades de negociação de Danuki, ele deve ganhar a confiança dos Minotauros e acolhê-los no exército demoníaco. Danuki fica chocado com a mudança repentina em sua vida, e o Senhor Demônio lhe diz para perguntar a Alandra se ele tiver alguma dúvida. Infelizmente, Alandra não gosta muito dele e tem certeza de que Danuki não passará no exame. É claro que nosso protagonista carece de confiança e simplesmente se considera um funcionário inútil que não pode usar magia e não tem habilidades especiais. No entanto, ele nunca trabalhou para alguém que realmente precisasse dele, então Danuki realmente quer corresponder às expectativas do Senhor Demônio. Nesse momento, eles chegam à sala onde o chefe Minotauro está hospedado. Danuki fica apavorado com o que a enorme porta representa, e Amandra o alerta de que os Minotauros são ferozes. Ela diz a ele que precisa ter cautela, ou será atropelado até a morte e transformado em um tapete humano. Danuki se diz para dar o seu melhor, mas isso desmorona quando ele vê quão aterrorizante o Minotauro é. Ele é verdadeiramente a personificação da violência, e Danuki imagina a si mesmo sendo esmagado. Amandra decide ajudar o pobre funcionário e mostra a ele como as negociações são feitas. Ela pede ao grande e poderoso Terius para ouvir o que tem a dizer, e Danuki percebe que ela pode atuar como mediadora. No entanto, seu otimismo esperançoso vai por água abaixo quando Amandra começa a gritar com Terius. Está bem claro que ela é uma péssima negociadora, e Terius simplesmente volta para o seu quarto. Amandra revela que as negociações com os Minotauros estavam indo bem no começo, mas, por algum motivo, Terius começou a recusar tudo. Alandra tentou completar as negociações dia após dia, mas Terius continuava dizendo não repetidamente. Além disso, ele tentava trazer um monte de lixo para jogar pelo seu quarto. Terius faz um barulho imenso enquanto se agita em seu quarto, e Alandra simplesmente deixa o resto para Danuki. Nosso protagonista está aterrorizado enquanto a gigantesca besta continua a se debater, e ele decide sair para dar uma volta. Ele realmente duvida que será capaz de falar com Darius e ainda consegue ouvir Amandra o menosprezando após uma possível falha. Nesse momento, Danuki se vê estranhamente em um bar. Ele pede o de sempre e pensa em como é impossível negociar com alguém que não quer. Nesse momento, Danuki percebe que já passou por uma situação semelhante antes. Um cliente sempre dizia não, e Danuki estava pronto para desistir da negociação. No entanto, assim que eles se olharam nos olhos, finalmente se entenderam. Agora, Danuki tem uma nova confiança e acredita que pode resolver as coisas. Vemos então que Alandra está se reportando ao Senhor Demônio. Ela duvida que um ser de outro mundo consiga completar as negociações, mas o Senhor Demônio dá mais tempo a Danuki. Amandra vai verificar como ele está, mas fica chocada ao encontrá-lo revirando o lixo. Danuki explica que quer ter uma conversa adequada com o Minotauro, mas Alandra acha que isso é impossível. A besta tem uma grande atitude e não está interessada em fazer um acordo. Ela fica surpresa, no entanto, quando Danuki diz que ela está desistindo cedo demais e que as negociações não estão indo bem porque deve haver algum mal-entendido. A única maneira de reconciliar as coisas é fazer contato visual com a outra pessoa enquanto constrói uma relação de confiança. Nosso garoto, confiante, diz a Alandra para observá-lo enquanto ele completa a negociação, e ela fica estarrecida ao ver sua transformação. No dia seguinte, Alandra invade a sala e fica chocada ao ver que está uma completa bagunça.
Ela teme que tenha ocorrido uma batalha, mas então Danuki aparece e ela o culpa pela confusão. Ela se pergunta onde está Terius, e Danuki revela que ele está atualmente fazendo o pacto com o Senhor Demônio. O velho Mandra fica completamente confuso, então Danuki esclarece que os Minotauros e o exército demoníaco finalmente serão aliados. A Mandra se recusa a acreditar que Danuki conseguiu completar as negociações em apenas uma noite, especialmente porque Terius tem sido tão difícil todo esse tempo. Danuki explica que é preciso conhecer a si mesmo para conhecer o inimigo, mas Alandra não tem ideia do que ele está falando. Ele esclarece ainda mais ao apontar como Amandra pensou que Terius estava recusando as negociações, ela achava isso porque ele simplesmente dizia não para tudo. Danuki explica que o Minotauro, na verdade, acreditava que as conversas estavam indo bem. O que ajudou Danuki a entender o problema foi sua experiência de alguém dizendo não repetidamente. Não importava o que Danuki tentasse, ele não conseguia convencer aquele chefe corporativo a aceitar as negociações. Quanto mais ele discutia os detalhes, mais emocional o cara se tornava. Foi só quando Danuki estava prestes a desistir que o homem decidiu apertar sua mão. Acontece que ele apenas gostava de ter conversas animadas e queria ouvir o máximo de detalhes possível. Em alguns países e culturas, ser emocional e apaixonado é algo positivo, foi daí que veio o mal-entendido. Quando Danuki olhou Terius nos olhos e realmente conversou, ele descobriu que tudo o que Terius queria era ser apaixonado, mas Alandra interpretou isso como um desejo de brigar. Por isso, ele ficou ainda mais irritado quando ela ameaçou encerrar as negociações por causa de seu comportamento. Além disso, é uma cortesia comum na tribo dos Minotauros trazer feno para o quarto quando ficam hospedados. Os Minotauros gentis fazem isso para garantir que não quebrem a cama da casa, já que tem corpos tão grandes. O feno dele foi confundido com lixo, então Terius teve que dormir no chão, e ele estava privado, ele estava realmente frustrado, então não conseguia expressar seus sentimentos de uma forma que Alandra entendesse. Alandra percebe que falhou em fazer um esforço para compreender Terius, mas Terius também assume parte da culpa. Os dois se desculpam e Terius agradece a Danuki por tudo enquanto se despedem. O Senhor Demônio explica que a negociação bem-sucedida foi graças ao talento de Danuki, sua habilidade de perceber coisas que as pessoas normalmente não notariam. O Senhor Demônio diz que Danuki passou no teste e o recebe como um novo membro dos 4 generais de elite. O velho Mandra não duvida mais do homem e o Senhor Demônio lhe pede para estender o braço. O Senhor Demônio lhe dá uma pulseira e diz que isso servirá como prova de que ele é um dos grandes generais. O Senhor Demônio confia plenamente nele e diz a Danuki para fazer o que achar melhor e o que acredita ser certo. Depois que Danuki agradece ao Senhor Demônio, Amandra levanta o braço em direção a ele. Ela está furiosa quando ele não entende o que ela está fazendo, então ela pede que ele levante o braço de volta. Danuki o faz, e os dois formalmente se apresentam com seus títulos. Amandra explica que é assim que seu clã recebe novos amigos, mas volta a ser a mesma de antes ao dizer que ainda não o reconheceu completamente. Os dois saem correndo juntos, e o Senhor Demônio pensa sobre como um grupo que se complementa também crescerá mais forte junto. Infelizmente, seu exército ainda é imaturo e incompleto, no entanto, Danuki será sua luz, e seu brilho guiará o exército para que eles possam realmente brilhar. Obrigado por assistir ao meu resumo. Inscreva-se no canal para mais vídeos.